libera con la papaya. La papaya. Boa tarde! E aí, tá me ouvindo? Consegue me Tô te ouvir? ouvindo! Vocês nos escutam, Espera pessoal? que eu não estou te ouvindo. E agora? Feliz Deixa eu dia tirar do meu plug professor de aqui. educação física! E aí, gente? Era... Sim, Ué, eu não estou te ouvindo. porque tu é Eu não surdo. consigo te ouvir. Ver aqui se eu consigo tirando o meu microfone. A produção está entrando em contato contigo, Ricardo, via remota. Ah, agora eu tô te ouvindo. Aê! Gente, hoje é dia de festa, Agora, né? Então, se tem festa, a gente está comemorando aqui, né? olha aqui, olha aqui. Ó. Tchim! Muito Parabéns, bem. mais educação física. Parabéns, É, né? boa Profissão boa linda que a noite gente já, né? escolheu, né? Olha só, um monte de gente entrando, a Brenda, a Kênia, a tia Ana, a Bia está nos assistindo lá do Canadá, o Legal. Vitor, o Arthur. Gente, se apresentem aí, deem oi para nós, abana a mão. A Tânia, coisa boa. Olha só, gente, antes que a gente esqueça, sábado a gente vai ter uma live aberta para falar dos aspectos gerais da nossa profissão. A gente vai sortear brinde, a gente Tá. vai sortear horas de mentoria, né? A caravana de canoas chegando com a Carol ali, a Carlinha Cardoso. Isso, gente, assim, ó, sábado vai ser top. E o horário que vocês escolheram o horário que vocês escolheram na votação foi às 18 horas. Então, atendendo a pedidos, 18 horas de sábado, tamo junto. É E isso aí, aí. Ricardo, qual que é a novidade de hoje para a gente ficar mais feliz ainda pelo nosso dia? Ah, peraí, antes, os brindes, né? Eu vou mostrar. Ó. Esse aí é para Ah, quando a não, gente chegar nos 500 seguidores, né? no YouTube. No E isso, se a YouTube. gente chegar a 500 seguidores no YouTube, esses brindes, né? Isso, mas sábado tem um brinde de um plicômetro. Sábado já tem um plicômetro certo de brinde e a gente vai Isso. sortear 1 hora de mentoria de TCC com a gente, né? Isso, exatamente. Então, quem está aí no Lembra que desespero vocês. para fazer o TCC, assiste aí a nossa live que a gente vai sortear 1 hora de mentoria com a gente. Se tu já fez o Isso aí, TCC, tu pode presentear teu amigo com essa mentoria, né? verdade. E é importante para o sábado que assistam os vídeos nossos vídeos do YouTube, para que a gente vai fazer algumas perguntas, né? O brinde vai ser tipo um quiz, assim, né? Tipo, para quem estudou os vídeos, né? Aliás, amanhã tem vídeo novo, Ricardo Saldanha. Tem, amanhã tem dica da bruxa e do Gru. Amanhã sai um Boa, novo vídeo. boa, show de Então, bola. qual é a ideia da nossa live surpresa hoje, né? A nossa live Vamos falar. surpresa hoje é para comemorar o Dia do Profissional de Educação Física e para contar para quem não sabe ainda a última conquista da nossa área que saiu aqui, ó, Diário Oficial da União. Tá? É uma resolução super recente, gente, do dia 26 de agosto de 2020, que dispõe sobre as ações de saúde destinadas à promoção, proteção
e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes. Está normatizando, na verdade, a nossa atuação dentro da área da saúde no âmbito hospitalar. Perfeito, E aí a perfeito. gente separou alguns aspectos interessantes para falar para o pessoal, né, sobre essa atuação que é tão importante, porque agora, nesse último período de pandemia, teve toda uma discussão, né, Ricardo, sobre abertura ou não abertura das academias, se a academia era saúde, se era estética, o que que era, né? Então, a gente vai falar um pouquinho agora de tarde, bem sobre esses aspectos, né? Tu quer começar elencando alguns fatores aí que tu achou interessantes? Sim, o pessoal tá travando o vídeo, gente. Ou tá bem, tá bem? Eu tô te ouvindo. Se alguém se estiver travando, alguém avisa aí. Então, Ô, o pessoal, documento, gente. Antes do Ricardo falar, assim, ó, toca ali nesse aviãozinho e pede pro povo assistir nossa live. Vem comemorar com a gente, vem Isso. tomar um vinhozinho, vem tomar um quentão com a gente. Deixa um coraçãozinho pra gente também aí, fazendo favor. Ah, deixa eu mendigar esses negócios aí de rede social, tô adorando. Isso aí, compartilha, vê se manda pro teu amigo lá, tá, Isso, olha que é só, da viu? A área. gente mendigou e já tem mais gente entrando na nossa live. É isso aí. Ah, nunca te pedi nada, me Então, deixa só. Ó, o coraçãozinho, adorei. Tiendo, isso aí. Isso aí, Ah, mas eu gente. também tenho aula, Vanessa. Eu também tenho aula daqui a pouco. Eu saio da live e Também. vou dar aula. Vocês não me contem lá na faculdade que eu estava bebendo antes do trabalho. Eu não vou beber no horário de trabalho. Mas antes do trabalho não tem É, problema no meu contrato. Não disse que eu não posso. Hoje eu vou estar é isso trifaceira aí. na hora da aula. É isso aí. Olha, o Joel Foguete não tem ré, é isso mesmo. É verdade. Tá, e aí, Ricardo? Vamos contar para o pessoal, vamos desenvolver esse negócio antes que o Vamos, pessoal vá embora da vamos. live. Tá, só para dizer assim, o documento ele está estruturado em três partes, tá? A primeira parte deles do documento, ele fala das considerações, né? Ah, considerando que a lei tal, considerando a resolução X, Y. A segunda parte trata de competências e atribuições que o profissional de educação física tem que ter. E a terceira e última parte das áreas de atuação. Vamos falar um pouquinho de cada um, Adri? Vamos, vamos. Tu pode começar com essa primeira parte, que eu acho que a primeira parte tu estudou bem mais do que eu. Pode ser. Então, assim, essa primeira parte, gente, ela está destinada a uma argumentação, né, para justificar o que viria depois, que seria a área da atuação e as competências. Então, o documento vai elencar diversos pontos, como, por exemplo, uma lei. Ele começa falando de uma lei de 1990, que dispõe sobre ações da saúde, promoção e proteção e recuperação da saúde e funcionamento de serviços dessa área. Uma resolução de 97 do Conselho Nacional de Saúde sobre a importância interdisciplinar no âmbito da saúde e reconhece ações realizadas pelos diferentes profissionais de nível superior. Então, ele vai trazendo uma argumentação sobre diversos contextos da área da educação física, né? Um outro ponto bem interessante, assim, que ele fala, considerando que a área da atividade física e saúde atende os propósitos da promoção, prevenção, proteção e reabilitação da saúde por meio de exercício físico, atividade física, se constituindo como uma intervenção do profissional da educação física. Então, são partes da atuação, fala da Política Nacional de Promoção da Saúde, que tem o desenvolvimento de ações de promoção da saúde, né? E inclui nessa política nacional o profissional de educação física, a atividade física como um fator determinante, como condicionante da saúde, considerando que as doenças crônicas não transmissíveis e transmissíveis constituem um problema de saúde em todo o mundo, representam uma das principais causas de morte na população. Traz toda essa preocupação com também a prática regular de atividade
e exercícios físicos, o impacto que da atividade física tem na prevenção e tratamento e recuperação de principais agravos crônico-degenerativos. Enfim, são diversas considerações que o documento traz para justificar o que vinha depois, que seria as competências e as atribuições do profissional de educação física. Então, vamos falar dessas competências? Vamos. Tem umas coisas bem interessantes aqui, ó. A gente não vai, obviamente, ficar lendo o documento para vocês, né? Aliás, se vocês quiserem o documento, peçam por direct que eu ou o Ricardo, um de nós dois, vai mandar para vocês, tá? A gente tem ele aqui, fácil de alcançar para vocês pelo Insta, tá? Assim, ó, eu separei algumas coisas assim que eu achei bem importantes, né? Por exemplo, exercer atividades por meio de intervenções legitimadas por diagnósticos. Olha só, gente, intervenções legitimadas por diagnósticos. E aí eu vou repetir, se tem alguém da família TEF aí, se acuse, tá? Porque agora eu vou usar uma expressão que é bem típica do professor João Moura, lá do Treino em Foco, que diz que prescrição sem avaliação é prescrição às cegas, né? Então tá aqui, ó, gente, legitimadas por diagnósticos, utilizando métodos e técnicas específicas de consulta, de avaliação, de prescrição. Olha só, a avaliação vem antes, ó, avaliação, prescrição e orientação de sessões de exercícios físicos e atividades físicas com o objetivo de promoção da saúde, bem como prevenção, controle, recuperação e tratamento de lesões, doenças e seus agravos. E aí, olha só, avaliar, coletar dados, reunir elementos, interpretar informações e exames, considerar fatores de risco, definir indicações e contraindicações relativas e absolutas para a prática de atividades físicas, exercícios físicos, objetivando fundamentar a decisão sobre o método, tipo, duração, frequência, intensidade de exercício e demais procedimentos a serem adotados na prescrição e controle de intervenção, incluindo critérios de interrupção, ou seja, razões que o professor de educação física tem que conhecer, inclusive para cancelar, né, para não indicar mais o exercício físico. E aí a gente deu a nossa interpretação quando a gente estava organizando essa live, que assim, ó, eu e o Ricardo, a gente estava lendo esse documento e a gente entendeu que primeiro o profissional de educação física ele tem que saber quem é esse aluno, esse paciente, esse cliente, esse atleta. A primeira coisa é identificar quem é essa pessoa. Depois, por que ela precisa do nosso trabalho? E a última coisa que a gente vai fazer é o que prescrever. Então, a gente vê muita gente se inscrevendo em cursos de prescrição e de periodização e do escambau A4, quando, na verdade, as premissas anteriores à prescrição não estão sendo respeitadas, que são justamente essas questões de entender o profundo contínuo do desenvolvimento humano, não só do ponto de vista motor, mas o contínuo do desenvolvimento humano. Depois, quais são as condições desse indivíduo, que só a gente não tem bola de cristal, gente, desculpa aí, tá? Mas eu, pelo menos, eu sou bruxa, meu negócio é vassoura, não é bola de cristal, tá? Então, assim, eu não posso só de olhar para a pessoa pressupor o que ela precisa. Eu preciso avaliar esta pessoa, diagnosticar as necessidades dela. E só a partir daí, e esta resolução está dizendo isso, é que a gente vai poder fazer uma prescrição segura, né? Depois, ó, conhecer, aplicar, interpretar testes de laboratório de campo. Diga. Nesse segundo item que tu estava falando agora, ele fala uma coisa muito importante, que as contraindicações relativas e absolutas para a prática de atividade física, exercício, objetivando fundamentar a decisão. Fundamentar a decisão. Não é no achismo, gente. Então, é um documento que mostra que não é no achismo. A pessoa tem que saber fundamentar a decisão que vai tomar. Não pode, o método que ele vai utilizar é esse, o tipo de exercício é esse, a duração é essa, a frequência, a intensidade é essa, por quê? Resposta, né? Estabelecer Exatamente. dose e resposta, né? E Perfeito, aí, ó, exatamente.
no item 3, ele fala ainda, ó, conhecer, aplicar e interpretar testes de laboratório. Ou seja, amigo, senta a tua bunda na cadeira e vai estudar fisiologia. Tá? Isso aí. Testes de campo, protocolos de avaliação física, medidas antropométricas, né, questionários, bem como reconhecer suas indicações e contraindicações. Porque tem coisa, gente, que assim, ó, porque HIIT faz bem para todo mundo, porque Pilates faz bem para todo mundo, porque natação está acima do bem e do mal. Não! Não existe exercício perfeito, não existe cura para todos os problemas. Todo exercício tem um fundamento e todo exercício tem uma contraindicação. De novo, né? Quem, por quê e o quê? Não é porque eu sou o professor de HIIT que o HIIT é para todo mundo, né? E ali uma coisa interessante que muitas pessoas não dão muita bola em relação a questionários, né? Tem muitos protocolos, testes são feitos a partir de questionários que já te dão meio caminho para te conhecer, né? Quem é essa pessoa e decidir se ela continua ou tu encaminha para um médico, né? O Rodrigo colocou ali, mas não só fisiologia, marcadores bioquímicos são importantes também, né, prof? Na verdade, o marcador bioquímico é o parâmetro que tu vai usar para entender o processo fisiológico, né? Quer dizer, então a bioquímica ela está a serviço da fisiologia. Quando a gente fala fisiologia, Rodrigo, a gente não está falando só dos aspectos biológicos, a gente está falando dos aspectos físicos, então vai entrar a biodinâmica também, vai entrar a hemodinâmica, vai entrar a bioquímica, né? A gente está falando isso no âmbito geral, né? Então, assim, e é isso que o documento está dizendo, ó, mensurar e interpretar respostas hemodinâmicas ventilatórias, metabólicas, bem como identificar os sintomas e sinais advindos da prática de atividades físicas e exercícios físicos associada a interações medicamentosas, né? Então, aqui tem todo um conjunto da obra, né? Eu vou dizer para vocês que aqui não tem muita brecha para o professor de educação física largador de bola, né? O que é um grande ganho para nós, profissionalmente falando, né, Ricardo? Com certeza. É uma área que está sendo aberta, abrindo as portas para o profissional de educação física, e aí quem entrar nessa área, quem decidir seguir essa área de atuação, saiba, assim como qualquer área da educação física, né, que a gente acredita que tem que seguir de uma maneira, levar a sério isso. Não é... A gente fala para os alunos, né, quem escolhe a profissão de professor e não gosta de estudar, talvez tenha que procurar uma outra profissão, né? Porque o diploma não dá condição nenhuma da pessoa saber de tudo. A pessoa, o conhecimento está sempre em modificações, sempre novas metodologias, novos artigos, novas pesquisas que vão mostrando diferentes caminhos da atuação. Então, se não estudar, já sabe, eu sempre falo assim, 2 anos sem estudar, fora do mercado. Tá? Exatamente. Eu concordo direto contigo, né? Inclusive porque, assim, ó, dentro desse item que eu acabei de ler para a gurizada, beleza, eu conheço as respostas dinâmicas e ventilatórias. Só que tem um detalhe, né, Ricardo? Esses parâmetros mudam de tempos em tempos, né? Então, o que hoje é considerado parâmetro adequado, talvez há 2, 3 anos atrás não fosse, né? Porque isso também é muito dinâmico, né? Outra coisa que vejo aqui, ó, prescrever e adaptar o tipo, a intensidade, a frequência, a duração da sessão de exercícios de acordo com as condições do usuário ou do grupo, considerando não somente o seu estado de saúde, fatores de risco ou de proteção, mas também suas capacidades físicas, limitações individuais, objetivos pessoais e preferências, de modo a beneficiar a adesão à prática regular de educação física. Então, gente, tanto a gente lutou, né, para que fosse legítimo da nossa profissão fazer essa escolha e não vir com um protocolo de exercícios prontos, né? Eventualmente do profissional médico, daqui a pouco chega lá,
Ah, não, tem que fazer não sei quantas repetições no leg press, no supino, não sei o quê. Não, só pouquinho, né? Tipo, cada um dentro do seu escopo profissional. Só que, nesse momento, a gente precisa fazer isso com responsabilidade, né? Então, assim, no momento em que a gente entrou efetivamente para a área da saúde, né, e isso está agora como um decreto, a gente precisa, na verdade, fazer valer essa prerrogativa, né, com muita responsabilidade, porque agora a saúde das pessoas efetivamente está na nossa mão, né? Isso aí. Ó, chegou o professor Fábio, ó, deixa eu ler deixa eu ler mais aqui o segmento disso, ó. Aplicar métodos e técnicas psicomotoras diversas, né? Que eu sei que o professor Fábio, ele gosta bastante dessa área, né? Orientar e ministrar exercícios físicos para promover, otimizar, reabilitar e aprimorar o funcionamento fisiológico, o condicionamento e o desempenho corporal e buscar por meio da atividade física, olha só que interessante, autonomia. Autonomia, autocuidado, bem-estar, estilo de vida ativo, educação, prevenção de doenças, compensação de distúrbios funcionais, restabelecimento de capacidades físicas e autoestima e manutenção das boas condições de vida e de saúde. Vocês viram que aqui não aparece a parte da estética? Porque a estética é o bônus. Se tu tiver tudo isso daqui, tu vai ter a estética, mas a estética não é a premissa básica da saúde. É uma consequência. Exatamente. E não está errado, tá, gente? Mas se tudo isso estiver funcionando em harmonia, é bem provável que a estética vai ser beneficiada também, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Depois a gente tem ali propor, realizar, interpretar, elaborar, emitir laudos, declarações, pareceres, relatórios, diretrizes, consensos, recomendações, quando indicados para fins de diagnóstico e terapêuticos. Então, a importância de uma avaliação. Pois então, né? Conhecer o aluno. O médico, existe médico que não faz prontuário do paciente? Eu sinceramente não conheço, né? E quais são as anotações que o professor de educação física faz do ponto de vista longitudinal, né? Daqui a pouco esse cara vai ser meu aluno durante 15, 20 anos lá na academia, né? Gente, vocês acham isso estranho? Eu só não sou mais aluna do professor Luiz Felipe da Silveira hoje porque ele mudou de estado. Porque eu fui aluna dele durante 15 anos. Eu debutei com o professor Luiz Felipe, entendeu? Quer dizer, só que assim, os professores eles têm um prontuário de acompanhamento, eles sabem quem eu era há 15 anos atrás e quem eu sou hoje, para medir, inclusive, o efeito do seu trabalho, né? Então, isso que a gente está comentando aqui, inclusive, valida os teus procedimentos diagnósticos, avaliativos, prescritivos, né? Exatamente. A gente tem, assim, depois promover estilos de vida saudável, utilizar fichas de controle, exatamente o que a Adri estava falando, né? Porque não dá assim, eu tenho tudo na cabeça. Não. Tem que registrar, tem que anotar, tem que ter cuidado com os números, né, desses registros que forem efetuados. Então, deixar na verdade, assim, o cuidado, né, eu sempre falo assim, nada de deixar registrado na cabeça. Coloca, tem ficha de anamnese, o que tu vai colocar nessa anamnese? Quais são as informações que são pertinentes para tu poder prescrever? Perguntar por perguntar e não usar essa informação não serve para nada. Está perdendo o tempo da pessoa. Então, tem que saber bem o que vai perguntar, construir bem o questionário que vai te servir de apoio e pensar, escolher os testes, né? Os testes e avaliações que serão realizados. Né? Inclusive, Ricardo, porque olha só, aqui no item 11, tá? Que eu acho que ele é bem complementar. Tem outros itens aqui que a gente não está lendo, porque, obviamente, pela questão do tempo, né? Hoje a ideia da nossa live era fazer uma live mais curtinha, mais de celebração mesmo a esse fato, né? Mas olha só, eu entendi que esse item 11, ele era bem linkado com o item 8 que tu acabaste de ler, que fala assim, ó, avaliar e determinar as condições e os critérios para possíveis encaminhamentos para atendimento geral, especialidades
e ou alta ambulatorial hospitalar individualmente ou em conjunto com outros profissionais de saúde envolvidos no processo. O profissional da educação física que vai trabalhar na saúde, eu estou entendendo ele como alguém que tem uma ação pontual. Ele vai agir num determinado aspecto de saúde e qualidade de vida do ponto de vista de recuperação, enfim, né, daquele ganho de autonomia que estava lá no item 7 também. E depois, meu amigo, alta para ti. E aí tu vai para outro profissional da educação física, que é o que vai fazer o acompanhamento do teu treino, né, como o teu hábito de vida diário, né, enfim. Aí tu vai procurar o teu treinador de basquete, o teu preparador físico, o teu personal trainer, ou a tua professora de pilates, não importa, tá? Mas assim, o profissional da saúde, ele não tá lá para fidelizar cliente, né, gente? Porque senão, qual que é o efeito desse procedimento, né? Qual é o efeito desse tratamento que está sendo proposto se essa pessoa vai ficar refém desse profissional? Né? Aqui a gente está pensando numa perspectiva terapêutica e não numa perspectiva ao longo da vida, né? Quer dizer, então eu acho que esses registros todos também permitem que o próprio profissional faça uma avaliação do seu próprio trabalho. Tipo, se meu aluno não está conseguindo evoluir, será que não existe alguma coisa de errado com a minha prescrição, eu, profissional de educação física? E essa reflexão precisa ser feita, tu não acha, Ricardo? E Adri, eu acho assim que nesse ponto o uso de escolhas e testes que são confiáveis é importante, principalmente no início do diagnóstico. Seguir os protocolos de avaliações também é importante, porque se eu tenho um resultado, se eu não seguir o protocolo corretamente, eu tenho um resultado que não é confiável, né? E cuidar do medir bem corretamente, né? Que daí sempre respondendo o que, por que e como eu devo medir isso. E tudo isso aí vai me dar uma condição adequada para poder avaliar e estabelecer esses critérios que vão determinar se ele já está pronto, ele já pode seguir adiante. E esses critérios também não podem ser no achismo, tem que ser embasados na literatura, sempre, né? Sim, evidência científica sempre, né? Principalmente porque, né, a gente vai estar interagindo com profissionais que estão muito acostumados a trabalhar baseados em evidência. E a gente cairia em descrédito se a gente fizesse de uma forma diferente. Tu não concorda? Com Quer dizer, certeza, sem dúvida alguma. eles fazendo as leituras das pesquisas, trabalhando com base na ciência, e o professor trabalhando com base no achismo, sem procedimento diagnóstico, sem avaliação da sua própria prescrição, né? Então, assim, foi uma batalha grande, né, de muitos anos, só que a gente tem um conselho que regulamenta a nossa profissão, quantos anos vão até a gente chegar onde chegou, né? Então, são mais de 20 anos tentando essa perspectiva de aceitação nesse meio, né? Então, assim, se o professor tanto faz questão de ser inserido na área da saúde, ele tem que apresentar um comportamento compatível com isso também. Só que dá trabalho, né, Ricardo? É verdade, não é fácil. Então, tu ter credibilidade demanda um esforço muito grande, né? E reconhecimento, principalmente, né? Exato. O que mais que tu gostaria de colocar para o povo a esse respeito? Então, ali tem desenvolver estudos, pesquisas e investigação científica na área de atuação, né? Tanto na área de atividade física e do exercício. É um ponto bem importante que deixa claro no item, do 12º item. Realizar mapeamentos de dados nas altas hospitalares, isso é importante também. Vamos ver mais um pouquinho. Exercer responsabilidade técnica, atuar em consultorias, auditorias e assessorias na área específica da educação física de forma isolada, multiprofissional ou interdisciplinar, bem como participar de órgãos gestores e da gerência de áreas técnicas e administrativas segundo critérios éticos e científicos. De forma geral, né, Adri, esse falou até aqui foi referente à primeira sessão, que são das competências e atribuições do profissional de educação física, que traz bastante informação
E agora, a última parte do documento é quais são as áreas, né, que esse profissional pode atuar. Vamos falar dessas áreas? Vamos. Ó, no artigo 5º, ele fala que o profissional da educação física poderá atuar em toda e qualquer área hospitalar da atenção à saúde. Olha só, gente. Toda e qualquer. Tem profissional de outras áreas revoltadinho agora, porque eles estão com medo que a gente pegue o espaço deles, né? É verdade, é verdade. Tipo, antes eles Assim não como tinham concorrência. Só que assim, ó, agora tem e eles estão muito incomodados. Só que assim, ó, na medida também. em que a gente fizer uma boa atuação, eles que fiquem incomodados, porque a gente vai chegar lá, vai chegar chegando. Agora, se a gente chegar sem embasamento, eles vão, a gente está dando razão para eles espernearem. Né? Então, tem profissionais assim ligados a outros conselhos, outras profissões, que estão incomodadinhos, porque antes eles estavam sozinhos lá no hospital e agora não. Né? Então, ó, qualquer área hospitalar da atenção à saúde, as quais reconhecem os benefícios da atividade física e do exercício físico. Vocês devem estar Isso aí. entendendo aonde eu quero chegar. Quem é esta concorrência que está com medo deste profissional? Tá? Depois, ó, o CONFEF poderá publicar posteriormente resoluções, portarias ou notas técnicas sobre cada uma destas áreas de atenção. Mas no artigo Isso. seguinte diz assim, ó, a atuação do profissional de educação física no contexto hospitalar pode ser desenvolvida nas áreas atenção intra-hospitalar, atenção Essa. extra-hospitalar oferecida pelo hospital, tipo home care, por exemplo, né? Quer dizer, daqui a pouco, se esse paciente for tratado em casa e pelo SUS, é possível que o profissional de educação física ocupe este espaço que antes outros profissionais estavam ocupando de forma solitária, né? Agora não, agora temos nós, né? Estamos nós É isso lá. aí. Ó, área de atuação intra-hospitalar compreende o planejamento e execução da intervenção do profissional de atenção à saúde, incluindo o profissional de educação física, junto a pacientes, familiares, acompanhantes, trabalhadores e gestores, portanto, estamos nas decisões também, nas alas administrativas ambulatoriais de internação em diferentes contextos. Como é que fica na área de atuação extra-hospitalar, Ricardo? Que é o próximo, o parágrafo 2º. Isso. Compreende a atuação do profissional de atenção à saúde, incluindo profissional de educação física em visita domiciliar, assistência domiciliar, internação domiciliar e na rede assistencial de suporte em saúde, quando realizados por equipe hospitalar. Então é uma E baita de uma aí, conquista, né? e olha só, além de tudo, para a gente terminar, né, esse documento ainda se caracteriza pelo exercício profissional em todos os níveis de atenção à saúde, em todas as fases do desenvolvimento humano, ou seja, desde o desenvolvimento pré-natal até a morte, tá? E é sério isso, gente, é bem nessa perspectiva, desde o sujeito não nasceu ainda e ele já está sendo atendido pela gente, porque são todas as fases do desenvolvimento humano, com ações de prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção, recuperação, reabilitação, tratamento e cuidados paliativos com atendimento em instituições filantrópicas, comunitárias, militares, públicas, privadas, entre outras. Resumindo, em tudo. Exatamente. Atuação, atuação bem detalhada. Está bem detalhado esse documento, gente. É importante que vocês leiam esse documento. Todos devem ler, saber do da nova atuação, né, do profissional da educação física. É obrigação de vocês ir atrás desse documento. É o documento, eu vou ler de novo a resolução, né? Resolução 391, de 26 de agosto de 2020. Então, foi há poucos dias atrás, semana passada, saiu essa resolução. Foi o melhor presente que a gente poderia ter ganho como área de atuação, né, Ricardo? Exatamente.
Que eu acho que era realmente o que faltava para nós, né? Isso. Sair da informalidade agora, né, para uma atuação mais reconhecida. E aí, o que eu vou te dizer é que bom, uma coisa que a gente não falou, pessoal, que é importante, quem é este profissional que está habilitado para trabalhar nesse contexto? É o bacharel, e o antigo licenciatura plena, né? Que é o pessoal, né? Tipo, da nossa geração, que o curso de educação física avalia como licenciatura e bacharelado, né? A gente poderia atuar em qualquer área. Mas assim, ó, do pessoal agora contemporâneo, né, é o povo do bacharelado. Então, se tu quer trabalhar, atuar nessa área, no âmbito do bacharelado. E assim, ó, talvez um detalhe que seja bem atrativo é que existem os cursos de residência em atenção à saúde, que a bolsa é igual para todos. É um curso de residência multidisciplinar, que assim, o valor da residência, se a bebida está liberada, tá liberada. Tá? Acabou. E aí o seguinte, o que eu tava comentando? Que assim, ó, esse profissional, ele vai precisar de um curso de bacharelado, tá? Para atuar nesse âmbito, né? Então, e sim, eu estava falando da residência. O valor da residência, gente, é exatamente o mesmo para todos os profissionais, porque ela é uma residência multidisciplinar. Então, ela não discrimina a formação. O que a gente está querendo dizer com isso é que o profissional de educação física vai estar ganhando nessa residência o mesmo valor de bolsa do que o profissional da medicina, né? E a gente sabe que os valores para a medicina não são valores baixos, né? Então, nesse caso da residência, a bolsa é bem interessante, mas existe um concurso para concorrer a essas bolsas, né? Então, de novo, gente, quem quer atuar na área da saúde é um profissional que não pode ser preguiçoso, né? É um profissional que precisa realmente mostrar. Tem lugar para todo mundo, com certeza, né? Tem lugar para todo mundo. Isso aí, cada um respeitando as suas áreas de atuação, ninguém querendo se meter na área de educação física, nenhum profissional de educação física se metendo em nenhuma outra área de atuação, cada um é uma atuação multidisciplinar. Né? Então, respeitar a profissão alheia e também exigir que respeitem a nossa. Exatamente. Vem cá, Ricardo, tu tem vinho ainda aí? Acabou. E quando acaba o vinho, o que acontece? Acaba a live. Acaba a live. Gente, a ideia dessa live surpresa de hoje, então, foi uma comemoração. Olha lá os nossos avatares, ó. A live de hoje foi uma comemoração, tá? Para o Dia do Profissional de Educação Física. A gente quer deixar um grande abraço para todos vocês, profissionais ou não da educação física, para todos os nossos amigos que não são da área, mas que estão aqui. Se tudo der certo no final da live, a gente vai deixar, depois a gente vai editar e vai deixar essa live salva lá no YouTube, tá? A Tânia mandou fazer uma bruxinha para mim, tá? Ela tá dizendo que a minha bruxinha tá chegando, né? E gente, muito obrigada por o pessoal que está aqui no Rio Grande do Sul, né? Nesse final de tarde fria que tá hoje, né? Por vocês terem nos escutado até aqui. Sábado, live aberta e assim, ó, só para vocês entenderem como vai ser a dinâmica dessa live. Todo mundo que quiser entrar ao vivo na live, junto com a gente no YouTube, vai ser lá, em primeiro lugar, vai ser pelo YouTube, não vai ser pelo Instagram. Todo mundo que quiser entrar, vai nos pedir no EFI com Vinho, no @EFI com Vinho. Tu entra lá no Instagram, manda um direct pro EFI com Vinho, e aí a gente te manda o link, tá? Porque ser o samba do afrodescendente com problemas mentais, tá? E não,
Gente, e fica um vinho não é bagunça, tá? E fica um vinho é ordem e progresso, tá? Então, assim, ó, tu pede lá na hora da live, eu quero entrar. Aí tu vai mandar isso por direct, a produção vai te mandar o link e aí tu vai entrar ao vivo com a gente, tá? Só que assim, ó, Só olha o que tu vai quem falar, tá? sabe Porque isso faz aí vai ao ficar vivo. vai estar ao vivo e depois vai ficar salvo lá no YouTube para toda a eternidade, tá? Ou pelo menos Verdade. se eles não derem strike no nosso vídeo, de tanta asneira que a gente fala de vez em quando, né? É. Então participe, gente. A gente quer que vocês. A live é para vocês e a gente quer muito dividir a tela. Nós, claro que a gente vai estar junto no mesmo lugar e vocês vão estar dividindo a tela com a gente via YouTube. E fica um vinho. Isso. E Educação concorrendo a vinho. brindes incríveis que a gente vai dar para vocês. É verdade. É verdade. Aguardem. Não pode fazer fiasco, exatamente, Dai. Não pode Isso fazer aí. fiasco. Ah. Então, Mas assim, ó, a gente vai querer saber o que vocês estão fazendo, como é que vocês estão indo na profissão, o que vocês têm sentido falta. A gente vai querer saber também se vocês têm sugestões de temas que vocês queiram que a gente traga nas lives. Gente, vai ser um super bate-papo, tá? Recebidos, a gente não recebeu nada ainda, gente. Mandem presente para nós, então, se vocês querem que a gente faça um vídeo de recebidos, né? A gente gosta de ganhar presente, vocês podem mandar vinho pra gente, vocês podem mandar livro pra gente. A gente publicou artigos, né, Ricardo? Essa semana saiu mais um artigo nosso junto com o professor Lucas Padilha, né? Então a gente é desses também, a gente produz conhecimento. isso, A isso gente é aí. querido, a gente faz umas coisas bacanas de vez em quando, né? De vez em quando. Gente, que bom que vocês assistiram a nossa live. Sábado, que horas vai ser sábado? Qual foi a decisão, então, da nossa briga lá? Eles pediram às 18. 78% do público pediu às 18. Tá bom, 18 horas está decidido. 18 horas vamos nos encontrar para bater esse papo legal, né? E é meio que sem horário para acabar, né? Enquanto a gente estiver lá jogando conversa fora, vai estar valendo, né? Nós vamos arrebentar com o YouTube no sábado, né? Vai estar muito legal. Então tá, gente. Isso, sábado voltaremos. Gente, um beijão para vocês. Uma boa noite. Felicidades no nosso dia. E até sábado. Parabéns a todos os colegas. Um beijo. Beijo. Tchau, Ricardo. Tchau, Adri. Tchau.